Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos juntos nesses dias, caminhando nas histórias que tocam a nossa história e agora pensando e conversando a partir do Novo Testamento. E a história que eu gostaria de partilhar com vocês nesta manhã é uma história muito dramática, talvez uma das histórias mais dramáticas, sem contarmos os textos da crucificação e de toda a penitência de Jesus. Fora esses textos da penitência de Jesus, talvez seja um dos textos mais dramáticos do Novo Testamento. Um dos textos mais viscerais do Novo Testamento, porque no processo que nós vamos lendo esse texto, nós vamos quase que respirando fundo para sabermos o que vai chegar no final. Obviamente que é um texto muito conhecido, nós sabemos o final, mas a leitura cria isso na gente, pelo menos cria isso em mim, e toca num assunto que corre nos lábios religiosos, que é o tema do pecado. Que texto é esse, pastor? É aquele dramático texto da mulher adúltera, que nós costumamos dizer mulher adúltera, porque é assim que aparece em algumas epígrafes, mas esse texto fala mais das pessoas em torno desta mulher do que da mulher em si. E toca nesse tema que nós usamos e falamos sobre o pecado. O que é pecado? O que é pecar? Pecado tem a ver com alguma coisa que eu sinto, uma tendência que eu tenho. Pecado é errar o alvo. A gente costuma falar isso, né? Pecado é você desrespeitar as leis de Deus. Pecado é você não cumprir algumas obrigações, não é? Pecado é colocar farinha já no pirão. Pecado, você está errando, não pode. Vocês conhecem pirão aqui, não? Pirão é de muqueca, sabe? Você tem a muqueca, eu vou dar uma aula de culinária para vocês. Tem a muqueca, peixe, o pirão. E muqueca de verdade é a muqueca capixaba, ok? Me perdoe aí meus amigos, meus irmãos de outras regiões, mas a muqueca, peixada, muqueca capixaba. E na muqueca vem junto às vezes o pirão. E o pirão é o caldo. Mas que sermão é esse, né, gente? O pirão é o sermão. O pirão é o caldo. O pirão é o caldo que você já coloca farinha. O caldo do peixe já coloca farinha. Aí se você, lá na minha terra, no Espírito Santo, se você coloca farinha ainda no pirão, você está em pecado. Você está pecando. O que é pecado? A gente costuma olhar o pecado sempre para essa coisa interna, pessoal. Eu pequei, você pecou, né? Eu tropecei, eu errei. Mas a ideia de pecado, que tem a ver com disfunção, a ideia de pecado, que também tem a ver com funcionamento, ela alcança não só essa coisa individual. Aí eu pequei. E aliás, nós costumamos privilegiar uns pecados em relação aos outros. Isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso aqui é mais pesado, isso é menos. Essa neblina sempre personalizada, individualizada do pecado é um grande problema muitas vezes, porque criamos um ambiente moralista. A lógica do pecado alcança um outro nível. A ideia de pecado, pelo menos nos textos bíblicos, alcança outro nível, que é o nível da estrutura, da maneira como as coisas funcionam, o jeito como as engrenagens se articulam. Esse jeito pode sim nos revelar pecados,
Pecados que geram consequências. Por exemplo, a violência é um pecado. A violência é um pecado. Por quê? Porque desconfigura o ser humano, porque cria terror, porque gera consequências ruins, desumanizadoras. Você olha a violência, ela acontecendo, na verdade, essa violência que está acontecendo, ela é resultado de estruturas que funcionam de um jeito, que facilitam e que geram esse tipo de violência. A pobreza é um pecado, é um mal. Só que quando você olha a pobreza, que coloca tanta gente em insegurança, que revela uma estrutura de injustiça no mundo, ela acontece, ela surge a partir de estruturas que valorizam, que perpetuam, que produzem isso que nós chamamos de pobreza. A gente costuma olhar o pecado sempre na esfera individual, mas o conceito de pecado alcança a forma como as coisas funcionam. Lembra daquele texto? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Ou seja, mundo aqui tem a ver com essa estrutura, com esse jeito de funcionar, que é uma forma maligna, que produz tanta injustiça, e produz tanta violência, e produz tanta pobreza, e produz racismo. Você olha o racismo, pessoas são tratadas ou desqualificadas por conta da sua cor, gente. Você acha que isso é periférico? Não, é uma estrutura. É uma estrutura, um funcionamento que gera isso. E esse texto que vamos ler, Jesus está enfrentando um pecado, mas não tem a ver só com o pecado daquela mulher. Tem a ver com um jeito de funcionar, uma forma como as coisas funcionam, e que produz o que nós chamamos de uma realidade contrária a Deus. O Evangelho de João, capítulo 8, ou 7:53, até o 8, verso 11. Aqui nós temos Jesus enfrentando um pecado. Jesus enfrentando alguns pecados. E dando um novo rumo para isso. E eu gostaria muito que essa história tocasse a minha história, tocasse a tua história também. E cada um foi para a sua casa. 8:1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentando, os ensinava. Então a gente está no contexto aqui do templo, no espaço do templo, da religião de Israel. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. Não. Uma mulher surpreendida em adultério significa que estamos diante de uma ação, de um mal, de um pecado inaceitável. Ela foi pega em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus. O texto não é inocente, ele faz questão de indicar alguns detalhes. Essa mulher é colocada no meio de vários homens, de pé, exposta diante de um mal, diante de uma experiência vexatória. E Jesus é convidado a entrar agora nessa discussão. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha o caminho que está indo a discussão.
Olha para onde está indo a história. Se nós fôssemos entrar na lógica argumentativa desses fariseus, desses religiosos, tipo assim, a lei de Moisés diz que deve o quê? Apedrejar. É a mulher adúltera, Jesus está aqui, o que a gente faz com ela? Óbvio, faz o quê? Mata, né? Pronto, acaba o texto. Louvado seja o Senhor, a lei do Senhor foi cumprida. Só que às vezes o absurdo, religiosamente narrativizado, se naturaliza. Aí você naturaliza o absurdo. E eles estavam num processo de naturalização do absurdo. E com a base estabelecida na piedosa lei de Moisés. E o Senhor, o que tem a dizer? Aí, meu irmão, colocaram Jesus para analisar. Jesus começa a identificar os absurdos. E diz assim: eles disseram isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que Jesus estava escrevendo ali, né? Talvez, tipo assim, bom, vocês querem que eu mate essa mulher, é isso? Então ela merece morrer, é isso? Aí adiantando o sermão, entre parênteses, bando de hipócritas, babacas. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, e Jesus é irônico, né? Tipo assim: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: olha como a história muda. Das pedras e morte, da acusação e da aplicação da lei, olha como o texto termina: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Não precisaria pregar mais nada aqui, irmãos. Era ajoelhar, orar, agradecer a Deus e ir embora. Querem falar de pecado? Nós queremos falar de pecado? Então vamos falar de um pecado que Jesus está aqui interrompendo. Jesus está interrompendo que a mulher seja morta. Jesus está interrompendo que aconteça um feminicídio aqui. Uma mulher estava prestes a ser morta. E digo a vocês, e seria morta por ser mulher. E Jesus descortina essa hipocrisia, porque diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó: cadê o homem dessa história? A lei diz que é a mulher e o homem, os dois devem ser trazidos para cá. É mais ou menos assim, Jesus está dizendo: vocês não têm moral para aplicar a lei de morte sobre esta mulher. Sabe por quê? Porque vocês não estão preocupados com a lei. Vocês estão usando esta mulher, o corpo desta mulher, independentemente dos resultados, só para confirmarem, só para reafirmarem o lugar que vocês ocupam no poder religioso. Porque se realmente vocês estivessem preocupados com a piedade da lei,
vocês teriam trazido para cá o cara também, porque é assim que a lei diz. Aí Jesus olha nos olhos daqueles violentadores e diz assim: se você não tem pecado, se você não tem erro, taque aqui a primeira pedra. Vocês sabem, é como se Jesus dissesse, vocês sabem que aqui se construiu um teatro religioso, se construiu aqui um quadro de violência só para se aplicar o desejo de sangue que vocês têm. Aí Jesus diz: não me coloque nisso. E digo mais, a ela eu tenho a dizer somente uma coisa: vá e não peques mais. E a vocês eu tenho a dizer: vocês são promotores da morte, vocês são hipócritas. Jesus está descortinando, está arrancando, está desnudando um sistema religioso, e poderia dizer um sistema em que certas figuras têm mais valor do que outras, um sistema, sim, machista. Isso ofende você? Um sistema misógino, que usa inclusive a religião para legitimar a violência. Jesus diz: aqui comigo não. O pecado que Jesus impede aqui, irmãos e irmãs, é o pecado do feminicídio. É o pecado do feminicídio. Jesus impede uma violência profunda. De 2015 a 2025, de todos os dados analisados a partir do tempo em que se cunhou a expressão feminicídio, nunca nós tivemos tantos feminicídios no Brasil quanto em 2025. Esta semana, li uma notícia que rachou meu coração, tantas outras. Uma comandante da Polícia Federal Rodoviária do Espírito Santo, primeira mulher a ocupar esse cargo, tinha um namorado, também policial, uma filha de 8 anos. Esse cara não aceitou o fim do relacionamento, foi até a casa desta moça, conseguiu entrar de alguma forma lá, tirou a vida dela, depois tirou a sua própria vida. E aqui nós vamos ficar falando sobre não pode beber, não pode fumar, não pode ir para festa, não pode, sabe? Vamos falar de corpos. A gente tem que falar o seguinte: sim, Jesus é contra o pecado. Qual o pecado? O pecado de tornar as casas um lugar inseguro para as mulheres, para as crianças. Jesus é contra o pecado, sim. Qual o pecado? O pecado da morte de tantas irmãs, de tantas filhas de Eva, que porque vivem um sistema completamente contrário à vontade de Deus, vivem num mundo que lhes garante somente o risco. Jesus é contra o pecado. Jesus é contra o pecado da violência. Jesus é contra o pecado que alcança tantas mulheres nesse país. Jesus é contra o feminicídio. Ponto, é isso. É isso. Ou a gente entende esse negócio, ou nós seremos sempre instrumentos de legitimação deste pecado, porque toda violência encarnada começa na simbolização linguística de tal violência. Eu vou explicar isso. A violência física, ela é a ponta do iceberg. Essa violência física que nos escandaliza começa com a linguagem, com a forma como tratamos, com a forma como descrevemos pessoas, grupos. Um exemplo, e um exemplo bíblico de como isso acontece.
Gênesis diz assim: Deus criou Adão, à sua imagem e semelhança, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Então é assim, segundo as escrituras, a imagem de Deus está em Adão. Adão significa humanidade, ok? E essa humanidade carrega a imagem de Deus no corpo do homem e no corpo da mulher. Então, os dois corpos se complementam e garantem a imagem de Deus. Só que aí vem a leitura nossa hoje e traduz Adão por homem, macho, para dizer o seguinte: a imagem de Deus está no homem. Logo, a mulher precisa se colocar numa categoria menor, porque Paulo diz que a mulher tem que se submeter ao homem. Só que esses mesmos esquecem que a submissão em Efésios, no versículo 21, é também para o homem, dizendo: se submetam um ao outro no Senhor. Só que a minha leitura diz o seguinte: a mulher se submete ao homem. Aí começa uma série de coisas, do tipo: o homem é o sacerdote do lar. Aí você vai para o encontro de casal, o cara fala: você é o homem dessa casa, você é o líder espiritual, você que leva a família para Deus. Aí tudo bem, aí eu vou subir montanha para ser mais homem ainda. Aí eu subo e faço um monte de coisa do exército lá e volto macho mesmo, volto macho. Aí chego em casa, essa mulher não se submete ao que eu quero, não faz exatamente o que eu gosto, porque ela é autônoma, porque ela é livre. O que eu faço? Em nome de Deus, para a glória dele, eu a coloco em seu devido lugar. Você entende aqui, do simbólico para a realidade. Jesus é o Senhor que faz homens e mulheres iguais. Jesus é o Senhor que dá dignidade a homens e a mulheres. Jesus é o Senhor que é contra todo discurso pecaminoso que classifica as pessoas hierarquicamente, colocando-as em lugares inferiores. O Senhor Jesus é o Deus que diz para os religiosos: se calem, porque aqui onde eu estou não há espaço para pedras, nem sangue, nem violência. Onde eu estou, diz o Senhor, aqui há vida, e vida em abundância para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Então, sim, Jesus interrompe um feminicídio, um pecado do feminicídio. Jesus condena outro pecado aqui, o pecado do moralismo religioso. Moralismo religioso. É porque parece bonito, sabe? Me lembra muito a imagem de Judas. Jesus quebra um jarro de alabastro. Jesus não, né? A mulher quebra um vaso de alabastro, com seus cabelos, com suas lágrimas, faz uma massagem nos pés de Jesus. Aí vem Judas e fala assim: meu Deus, o que é isso aqui? Nós poderíamos vender isso, ajudar os pobres. Mas era o mesmo cara que estava metendo a mão na sacolinha lá das ofertas e roubando. Não, olha só, adulterou, errou. A lei, vamos proteger a lei, vamos proteger a nossa sacralidade, vamos proteger a nossa instituição, vamos proteger a nossa imagem, porque essa mulher, ela errou, ela atingiu a lei, ela atingiu a nossa organização. A nossa organização agora está em perigo, porque alguém tocou em sua sacralidade. Vamos fazer o seguinte: vamos eliminar essa pessoa. Nós estamos profundamente preocupados com o bem da nossa igreja.
Então uma mulher dessa, um rapaz desse, não, a gente não pode permitir que isso aconteça. O que vão dizer da gente? O que vão dizer da lei de Moisés, Jesus? Aí Jesus falou assim: olha, larga a mão de ser hipócrita. Pô, meu irmão, é mais ou menos assim, se fosse Jesus fosse carioca, né? Para cima de mim, irmão. Vocês não trouxeram nenhum cara aqui. Vocês não fizeram o rito nem o rito vocês seguiram. Nem o rito vocês seguiram. Vocês estão preocupados com o quê? Vocês estão preocupados, sabe com o quê? Vocês estão preocupados com vocês mesmos. Vocês estão preocupados em preservar a boa relação que esta religião aqui tem com Roma. Vocês estão muito preocupados com a minha presença aqui. Vocês querem me pegar, vocês querem me dar uma rasteira, vocês querem que essa minha presença desestabilizadora seja acalmada. O que vocês querem não tem a ver com a piedade da lei. O que vocês querem é proteger o status quo. É isso que vocês querem. É bonito demais isso aqui, irmão. Porque Jesus, ele denuncia, ele descortina esse moralismo religioso. O moralismo. Estamos em defesa da família. Estamos em defesa da família. Mas o cara não se preocupa nem em ser fiel à sua própria esposa. Tinha um lá na minha terra que era o defensor da família. Um defensor da família. E eu defendo a família. Eu tenho a minha família, nós temos as nossas famílias. Eu tenho uma esposa, 3 filhos. Amém, vamos defender a família. Vamos defender a família? Então vamos ser honestos com a nossa família. Vamos defender a família? Então vamos desejar que o homem ou a mulher que trabalha fora de casa não precise andar 3 horas para chegar em casa, para ir 3 horas para voltar. Aí chega no final de semana, não tem tempo para ficar com seu filho, porque está morto de cansado. Quer defender a família? Então defenda a dignidade do trabalho, para que essa família tenha tempo de conviver. Aí eu estou para defender a família. Tá bom. Aí, defender a família. No mesmo tempo que ele defendia a família, ele tinha 2, 3 mulheres fora do casamento, tudo para a glória de Deus. O moralismo. O moralismo é esse negócio que usa a linguagem, inclusive, para quase te constranger por você não se enquadrar a um padrão que no fundo, muitas vezes é um padrão usado simplesmente para nos amassar e nos dominar. O Evangelho nos convida a uma posição ética, a uma escolha livre por aquilo que é justo, bom, agradável, perfeito. Isso é o Evangelho. O Evangelho não nos convida a sermos pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas que usam um conjunto de regras para se esconderem, porque é assim, tá, meus irmãos e irmãs? Quando alguém fala demais de um tópico, sabe, e fala, e defende, e tal, e se incomoda, e fica ali, sabe, querendo impor conjuntos morais, cuidado, viu? Cuidado, é muito possível que essa pessoa esteja se escondendo atrás de um sistema moral que oculta as mais profundas atrocidades. Seguir a Jesus não é ser moralista. Seguir a Jesus é ser ético. A religião não pode ser um lugar para criar um conjunto moral de práticas. Ela precisa nos conscientizar do que é bom, agradável, perfeito, belo. O espaço da fé precisa nos dar a capacidade de compreendermos com liberdade melhor a vida e livremente escolhermos por aquilo que é sim o justo e o correto. A religião não é um conjunto de informações impostas para que eu siga cegamente. O espaço religioso é para que nos tornemos pessoas livres, autônomas e melhores. Então todo espaço religioso que impõe, que pressiona, ele costuma matar. Costuma matar. Por quê? Porque as regras morais
sempre ficarão acima das pessoas, mas Jesus nunca colocou as regras morais acima das pessoas. Jesus inclusive disse que o sábado foi feito para o ser humano e não o contrário. Quando a experiência religiosa faz o contrário, produz isso que eu e você tanto conhecemos: machuca, fere, mata, exclui, desumaniza, demoniza. Mas graças a Deus que servimos a um Jesus que denuncia o moralismo religioso e nos chama, por sua graça, para vivermos uma vida digna, bonita e para a glória de Deus. E por fim, Jesus, Ele denuncia, exorta o pecado, acolhe o pecador e refaz ou tenta refazer o caminho de quem produz a violência. Olha isso. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Primeiro Jesus exorta os fariseus, dando aos fariseus a possibilidade de mudarem o rumo, de ressignificarem a vida. Jesus não passa a mão, não passa pano para os religiosos, mas Jesus possibilita a eles um outro caminho, entende? Jesus não nega o equívoco da mulher, mas a acolhe, e dá a ela um outro rumo. Veja, a lógica aqui não é a lógica do trono de julgamento impetuoso. A lógica aqui é a lógica da restauração, da mudança, de um novo caminho, tanto para este que produz a violência, quanto para aquela mulher que vive uma situação de fragilidade. O que Jesus faz? Ele enfrenta o pecado aqui, humanizando, cuidando, sarando, dando uma nova oportunidade, e ao mesmo tempo tentando apontar para um outro mundo possível. A gente diante disso, o nosso olhar precisa ser sempre misericordioso, porque somos maus também. A vítima é acolhida, cuidada. O vitimizador é denunciado, exortado, mas cremos ou desejamos que ele seja reorientado. Essa é a lógica da graça. A graça de Jesus é profunda e alcança uma outra lógica. A nossa lógica é vigiar, punir, de um lado ou de outro. Quando não, de proteger o violentador e expor a quem é violentado ou violentada. Está errado. Errado também é proteger a vítima e diluir, destruir, matar, acabar com o vitimizador. Não, a lógica é: esse que causa o mal lhe toca também. Nós somos contra todo e qualquer mal ou maldade. Então a gente lança um projeto em Cristo Jesus da graça, que cuida de quem é alvo de injustiça, que protege quem é alvo da violência, que perdoa e transmite a graça para quem desliza na vida. E ao mesmo tempo em que exorta, que denuncia quem causa o mal, também propõe, possibilita um novo caminho, para que este que produz a violência não produza mais, para que esta que produz a discórdia não produza mais, para que a humanidade seja resgatada, para que a humanidade seja restaurada. O que Jesus está fazendo aqui é enfrentando o pecado, um sistema, uma forma de funcionar que é pecaminosa, e o desejo é que no final haja uma restauração de todas as coisas. Jesus não lida com a lógica da vingança. Ele propõe proteger
a vítima, exortar quem produz a violência e ajudar para que não produza mais. Aqui só o Evangelho para fazer isso. Só o Evangelho. Porque somos maus, irmãos. Toda violência, todo mal, todo o caos que eu olho, que me angustia muito, eu olho e digo assim: eu também sou isso aí. Eu partilho desta mesma existência. Então eu também preciso da graça de Deus. E no final, o que Deus quer é a restauração de todas as coisas, para que a violência não tenha lugar, para que a morte não tenha mais lugar, e para aqueles e aquelas que produzem tais coisas se converta. Irmão, eu creio na conversão do Trump. Eu creio na conversão de quem produz o mal. Sabe para quê? Para que ele seja um instrumento da produção do bem. Irmãs, saibam, o Senhor Jesus acolhe todas vocês que são, muitas vezes, alvo de um sistema desumanizador criado pelo pecado. Deus acolhe, Deus cuida, e nós, a igreja do Senhor, precisamos estar do lado delas. E aqueles e aquelas que produzem o mal, Deus tem misericórdia para converter também. Que o Senhor Deus enfrente os nossos pecados e nos traga a possibilidade da vida, e da vida em abundância. Amém, amém e amém. Vamos cantar? Eu queria orar com vocês nesse momento. Orar junto com vocês. Como que a história desta moça aqui te toca? Em qual lugar talvez você estaria ou está nessa história? É possível que você tenha trazido hoje para cá muitas marcas, sabe? Porque não se engane, Jesus só deu tempo, ou o seu tempo, de diálogo com aqueles religiosos, porque ele também gostaria muito, ele queria muito que eles seguissem outro caminho. Deus deu tempo e acolheu aquela moça, porque ele funciona em uma outra lógica. E é exatamente nesse lugar que nós devemos estar. Nesse lugar. Então é possível que você esteja aqui e tenha vivido experiências parecidas com que esse texto borbulha aí. A minha oração é que o Senhor te reconstrua. Sare, refaça, conscientize, renove, aponte para outros lugares, promova a vida. A minha oração é que você saia hoje daqui com a certeza que o Senhor que nós seguimos, Jesus de Nazaré, diante de uma situação tão complexa como essa, Ele não foi dando respostas fáceis, de condenação, de exclusão para ninguém. Ele foi tentando restaurar caminhos, restaurar coisas, proteger, dar novos rumos.
E é exatamente isso que eu creio que é possível acontecer comigo, é possível acontecer com você, é possível acontecer com todos e todas nós. Então eu quero que você tire esses poucos segundos que temos e fale com esse Deus. Se derrame diante dele. Reclame diante dele. Reclame talvez a justiça. Reclame diante dele o curar da sua alma. Talvez você tenha que se arrepender diante dele. Se arrepender mesmo, para que ele te acolha e faça novamente. Vá, recomece, retome, refaça. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Nos dê a paz. Dissipa, Deus, essas trevas da violência. Deus, proteja as tuas filhas, teus filhos. Proteja-nos, ó Deus. Proteja-nos de nós mesmos. Ó Deus, nos dê novos caminhos. Muda-nos, ó Deus, de lugar. Renova a nossa consciência. Cura as nossas feridas. Ó Deus, que a justiça do teu reino se estabeleça. Ó Deus, que estes pecados todos que trazem tanto mal sejam enfrentados, que não alcance as casas dos nossos irmãos e irmãs, e se alcançar, Senhor, que a tua presença traga justiça, cuidado, mudança, proteção, esperança. Ó Deus, precisamos de ti, sem o Senhor nada poderemos fazer. Sara-nos e seremos sarados. Cura-nos e seremos curados. Ajuda-nos, ó Deus, porque sem o Senhor nada poderemos fazer. Deus, é assim que nós oramos, é assim que nós cremos e esperançamos, em nome de Jesus de Nazaré. Jesus que traz vida e vida em abundância. Amém, amém, amém.